a Jéssica e esse é o canal Leitores em Crise e hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um livro que eu li e me surpreendeu demais e que pertence ao projetinho de Lendo o Clube da Reezy aqui do canal. Antes de começarmos, eu gostaria de deixar aqueles recadinhos de sempre para se inscreverem aqui no canal se ainda não forem inscritos, ativarem o sininho de notificação para ficarem sabendo quando tem vídeo novo aqui no canal e deixar o like se estão gostando do conteúdo. Na descrição fica todos os links das nossas redes sociais, inclusive o nosso link de compra da Amazon. Caso vocês se interessem por qualquer livro mencionado aqui no canal ou queiram comprar qualquer outra coisa, se vocês utilizarem esse link, vocês nos ajudam bastante com uma pequena comissão, sem pagar nada a mais por isso. Mas então vamos lá. O livro que eu vou falar hoje com vocês é Os Segredos que Guardamos, da Lara Prescott. Ele é um dos livros lidos no Clube da Reezy, no Hello Sunshine, e também foi lançado pela editora Intrínseca aqui no Brasil. Esse livro, ele é um livro que eu não sabia nem por onde começar a falar aqui com vocês. E foi um livro que na metade dele eu tinha pensado que teria sido ótimo se eu tivesse gravado um vlog de leitura. Porque conforme eu ia lendo, eu ia me surpreendendo com algumas coisas, eu ia ficando irritada ao ler outras coisas, mas não pelos personagens, mas sim pelo que acontecia na história, que a gente já sabe que sempre aconteceu e ainda acontece, mas a gente fica irritada por estar vendo aquilo acontecendo. Mas vamos lá, vou falar um pouquinho sobre o que é a história, sobre o que eu achei, o que me surpreendeu e os meus pensamentos referente a essa história. Segredos que Guardamos é uma história sobre espionagem baseada em uma missão da CIA, onde os Estados Unidos conseguiu colocar as mãos no romance Dr. Zhivago, que foi escrito por um escritor russo, na época da União Soviética, e esse livro ele foi proibido de circular na Rússia porque ele era considerado antissoviético. E ele é um romance. E aí a gente vai acompanhar essa missão para os Estados Unidos conseguir pegar esse romance e espalhar pelo mundo essa história, porque na verdade eles achavam que essa história tinha que ser conhecida, tinha que ser espalhada, que todo mundo tinha que conhecer. Mas na verdade, conforme eu ia lendo, eu achei que tinha uma pontinha de inveja, porque os Estados Unidos naquela época tinha perdido a corrida espacial, a Rússia tinha lançado o Sputnik para o espaço antes dos Estados Unidos, então eles perderam essa corrida espacial, mas eles não queriam ficar para trás. Então a decisão, a escolha deles de conseguir colocar a mão nesse romance e espalhar pelo país, eu acho que teve mais a ver com uma pontadinha de inveja, de não querer ficar para trás, do que de fato espalhar a importância da literatura pelo mundo. Porém, a história, para mim, não foi só baseada nisso, não foi só isso que a história trouxe para mim. Foram vários outros assuntos importantes ganhando protagonismo ao longo dessa história e que foram muito bem tratados, muito bem relatados e que para mim acabou ganhando muito mais importância dentro da história do que de fato esse romance escrito pelo Boris e que é o Dr. Zhivago. Aqui, um desses assuntos que são tratados no livro, a gente vai ver as mulheres iniciando a sua luta pelos direitos igualitários, onde elas têm uma formação excelente, de profissional e de educação, só que elas continuam sendo relegadas àqueles serviços sem importância de secretária, de datilógrafa, e os homens sempre conseguindo o espaço deles no lugar das mulheres. Onde, na verdade, elas só não conseguiam essas vagas que elas tanto queriam na área que elas se formaram profissionalmente, pelo simples fato delas serem mulheres. E quando elas participavam dessas entrevistas de emprego, a resposta que elas recebiam era que elas não se encaixavam no perfil da vaga. E aí fica muito bem claro ao longo do livro que esse perfil da vaga era porque elas eram mulheres e eles estavam buscando homens. Então a gente já começa a ver que a luta das mulheres por igualdade já começou lá atrás e sempre foi e ainda continua sendo muito difícil, mas a gente vê esse pontapé inicial sendo dado lá naquele tempo. Pelo que eu entendi da história, e eu dei uma pesquisada porque eu não estava entendendo
se era uma ficção, se era uma não ficção, se era uma história baseada em fatos reais. Então eu tava tentando entender qual era o gênero desse livro. Então, para eu conseguir falar sobre ele e dizer que tudo isso de fato aconteceu, porque foi baseado numa história real. Pelas pesquisas que eu fiz, ele é um livro de não ficção, então provavelmente muito do que aconteceu ali, ele foi baseado em fatos reais. Inclusive existe esse livro, Doutor Zhivago. Mas eu acho que a escritora também colocou alguma parte de ficção dentro dessa história, não foi tudo que foi baseado em história, em fatos reais, né? Nessa história a gente vai acompanhar dois grupos, né, de personagens. O primeiro grupo que a gente começa acompanhando são as datilógrafas, que elas trabalham na agência de inteligência americana, onde elas ficam elas participam de todas as reuniões para datilografar, né, tudo o que está acontecendo. Então elas ficam sabendo de todos os segredos dos Estados Unidos e elas têm que guardar para si esses segredos, elas não podem contar para ninguém, afinal são segredos de Estado. E o poder que isso impõe a elas, né, porque elas estão sabendo de coisas muito importantes em relação ao país e elas se mantêm ali firme. E o mais gostoso de ler nessa história é que essas datilógrafas, elas são mulheres muito fortes, elas sabem que elas merecem coisa melhor, elas sabem que elas têm capacidade de conseguir um emprego melhor, porque todas são formadas em alguma coisa, em alguma área, têm formação engenheira, mas elas sabem que elas não conseguem, não porque elas não são capazes, mas simplesmente pelos fatos de que eles sempre vão preferir os homens para essas vagas. E elas debocham disso o tempo inteiro, porque elas se reúnem em um café e as conversas entre elas são sempre muito regadas a deboche sobre o sistema, né? Sobre elas sempre ficarem de lado, sempre serem preteridas no lugar dos homens, e elas debocham e elas sabem disso e elas não se fazem de coitadas, elas não se acham vítimas da sociedade. Elas sabem o que elas passam, elas sabem que tem esse problema, que elas nunca vão conseguir ficar no mesmo patamar dos homens, mas elas não deixam de lutar, elas não deixam de tentar fazer as coisas, elas não se colocam como vítimas em momento nenhum da situação, elas ajudam umas às outras. Eu achei muito bacana esse ponto do livro. E mesmo elas sabendo de tudo isso, elas também têm plena consciência de que elas nunca vão conseguir lutar contra o sistema. Então elas meio que acabam aceitando, né, esse estilo de vida delas, né, de ser sempre, de ficar como datilógrafas e serem relegadas a tarefas mais fáceis, porque é um sistema que, infelizmente, é muito difícil de você mudar, é muito difícil de você vencer, principalmente na época em que elas estavam vivendo. Hoje é difícil, mas você ainda consegue uma luta contra o sistema. Naquela época era muito mais difícil. O segundo grupo de personagens que a gente vai acompanhar, aí sim, é o Boris com a Olga. O Boris estava escrevendo o Doutor Zhivago e a Olga era a amante dele. E a gente já começa vendo a Olga sendo presa lá na Rússia, né? E aí que eu achei, gente, um absurdo. Eles prendem a Olga, que era a amante do Boris, para tentar descobrir sobre o que se tratava esse romance que o Boris estava escrevendo. Por que não prenderam ele? Entendeu? Por que não prende a pessoa em questão? Por que tinha que prender a mulher? E aí a gente acompanha esses momentos dela na prisão, sabe? Ela tava grávida quando ela foi presa e assim, a gente vai acompanhando todos os momentos por tudo que ela passa, como que é o tratamento, sabe, a higiene, é um absurdo. E tudo isso a gente vê porque não prenderam ele e ficam tentando tirar dela sobre o que se trata o romance, do que se trata o livro que ele está escrevendo, porque que ele é considerado antissoviético. E ela não fala, ela se mantém fiel ao Boris o tempo inteiro e o general tentando tirar as informações dela e ela não, lá firme, eu não vou contar, não sei o que e tal, até que depois de um tempo que ela cumpre lá a pena dela, ela é solta, né, e ela volta lá a viver com o Boris, ela acha que ela não queria mais viver com ele, mas eles acabam voltando, ficando juntos, ela meio que muda
toda a vida dela por causa do Boris, depois que ela é solta, né, da cadeia. E, assim, uma coisa que me incomodou muito também é que ela acaba deixando os filhos em segundo plano, sabe? Ela acaba priorizando o relacionamento dela com o Boris do que o relacionamento dela com os filhos. Tipo, não importa o que os filhos querem, eu vou morar aqui porque eu quero ficar perto dele, sabe? Então é uma coisa, assim, que me incomodou muito essa decisão dela, sabe? De ficar ao lado dele enquanto ele, a gente vê que só tava pensando nele, ele tava pensando em terminar o romance dele, ele tava pensando em divulgar o romance dele a qualquer custo, não importa quem sofreria por essa decisão dele divulgar o livro, entendeu? Ele só tava pensando nisso, e ela fala várias vezes, você não sabe o que a gente vai passar quando você resolver divulgar esse livro. Fui eu que sofri na cadeia, presa, enquanto você estava em liberdade escrevendo esse livro. Então isso me deixou muito irritada ao longo do livro, né? Esse pensamento eu acho muito egoísta, né, do Boris, de querer fazer o seu nome através desse romance e não pensar em tudo o que a Olga sofreu para protegê-lo, né? E aí ela, de repente, vê ele jogando tudo isso pro alto de novo só para ter o seu nome na história. Uma coisa que me chocou muito e me incomodou muito na leitura, que aí nós vamos ter uma personagem específica que é uma espiã, e aí que são consideradas andorinhas, né, que são as espiãs, e o que acontece com ela e o que acontece com as pessoas ao redor, de que enquanto as mulheres estão servindo ao propósito que elas foram ali, né, você vai fazer isso. Então, enquanto ela está servindo a este propósito que lhe foi dado, tudo bem, beleza, nossa, que ótimo. A partir do momento que ela deixa de servir para esse propósito, ela é simplesmente deixada de lado e os homens passam a ter todo o crédito da história, como sempre. E o que acontece com essa determinada pessoa, com essa determinada personagem, assim, é horrível, é muito triste e então, assim, me chocou bastante essa parte da história e a gente não duvida, né, que isso aconteceu e acontece até hoje. Eu acabei achando um livro particularmente difícil de falar sobre, né? Porque ele é uma leitura, ele não é um livro de grandes reviravoltas, ele não é um livro de grandes mudanças de enredo, mas ele é uma escrita constante, uma escrita cheia de detalhes, onde a gente é inserido em alguns momentos diferentes da história, grupos diferentes de pessoas. Então eu não sei o que pode ser spoiler, o que não pode ser spoiler, então eu acabei não falando muito nada do que acontece mesmo de fato no livro, além do que tá na sinopse, e desenvolver um pouco melhor isso. Eu posso dizer que a construção do universo feminino desse livro foi muito boa, a importância que foi dada às mulheres nessa história, porque no livro, na história, elas não eram protagonistas, elas eram figurantes. Só que a narrativa da escritora, como foi feita a escrita desse livro, deu a ideia de que elas eram protagonistas sim, entendeu? Eram elas que comandavam toda a história que estava sendo narrada. Então eu gostei muito desse foco que teve as mulheres no livro, apesar de na história elas não serem consideradas protagonistas, sabe? Elas sempre ficarem em segundo plano. E é o que eu falei no começo, eu acho que a construção desse mundo feminino, a construção dos personagens femininos, das mulheres dessa história, acabou sendo para mim muito mais importante, me tocando muito mais do que a história em si da divulgação desse romance do Dr. Zhivago. Porque eu me pegava querendo cada vez mais continuar lendo sobre as datilógrafas, sobre esse universo, sobre essas mulheres, do que de fato ficar lendo a história de como o Dr. Zhivago foi divulgado pelo mundo afora e quem conseguiu pôr as mãos nele, e como que ele foi vendido e todos os problemas que o Boris passou, entendeu? Pra mim isso ficou em segundo plano dentro da história. Eu me interessei muito mais pelas datilógrafas. E para finalizar, o que mais me chamou a atenção nesse livro, o que eu mais gostei, foi o quanto essa história destacou a importância da leitura para as pessoas. E o quanto isso foi ressaltado, e aí isso tem a ver com o romance do Dr. Zhivago, né?
Ele destaca a importância da leitura na vida das pessoas, dos personagens e o quanto os livros foi importante para o desenvolvimento de algum desses personagens da história. Então é muito bacana a gente ver esse assunto inserido dentro de uma história, dentro de um período muito conturbado. E o quanto essa leitura muda a vida das pessoas e o quanto a censura não deveria existir, os livros não deveriam ser censurados nunca, em nenhum período de tempo, em nenhum ano, eles nunca deveriam ser censurados porque eles são muito importantes para as pessoas. Algum livro vai mudar a vida de alguma pessoa, independente do tema que fala, independente do que se trata. E é isso que é a beleza do livro, a beleza das histórias que são contadas. Um escritor pode escrever para geral, né, um livro muito aberto para todos os tipos de pessoas e impactar somente uma e mudar a vida dessa pessoa 100%. A minha nota para esse livro foi 4 estrelas. Eu adorei a história, adorei como foi desenvolvida, porém ela é muito linear, ela não tem muitas reviravoltas. Eu fiquei esperando por aquele momento de virada, de tirar o fôlego, e ele nunca veio. Acabou que foi mesmo uma expectativa minha que não foi atingida, então é um problema meu e não da história em si. Mas é isso, eu fico por aqui com mais um livro do Clube da Reezy lido. Então eu fico por aqui, até o próximo vídeo.